Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos começar a nossa sequência de lives. Oi, Zui, tudo bem? Gente, quem tá por aí, vamos acessar. A gente vai ter uma live hoje muito legal. Zui, vamos lá. Oi, pessoal. Oi, Zui. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, tudo bem, tudo Boa ótimo. noite. Quanto tempo? Pois então, ainda bem que a internet encurta as distâncias, né? Verdade. Gente, para quem não conhece, esse é o Eduardo Zui. Um cara que tem uma super experiência clínica, então ele é dono de clínica de gastroenterologia, endoscopia, assim como eu. E também vem há muito tempo nesse perrengue de gestão de clínicas. E além disso, o Zui estudou muito a questão de marketing médico, marketing em saúde, foi atrás, fez um MBA em marketing de saúde, e além disso tem experiência de gestão financeira, gestão de clínicas, e a gente está aqui para tentar ajudar vocês a solucionar esse problema que tem assolado a gente da medicina há muitos anos, né? A gente sempre comenta que a conta não fecha, e com essa pandemia tudo foi potencializado, catalisado, e a gente está nessa situação que ou a gente muda e começa a realmente ver as clínicas como um negócio, como uma empresa que precisa de uma gestão bem ajustadinha, ou a gente vai acabar sofrendo bastante para conseguir manter os nossos negócios. Zui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Mais do que nunca a gente vê, né, esse fenômeno da saúde, né? A necessidade da profissionalização da gestão. Sim, Há pouco tempo atrás era muito comum a gente ver profissionais de todas as profissões da saúde tendo consultórios sozinhos, né? Trabalhando sozinho, consultório do médico, da nutricionista, do psicólogo. Hoje, com os custos, com a diminuição do reconhecimento do honorário, né? Do ato da consulta, ou do atendimento do procedimento, é cada vez mais difícil que essa conta feche. Né? Então, se a gente não entender que a nossa profissão, nosso negócio, né, tem que tratar como um negócio, como uma empresa, mesmo sendo um profissional liberal que faça atendimentos particulares sem qualquer vínculo, mas se a gente não fizer um planejamento, não tiver uma gestão é, de todos os aspectos, desde o planejamento estratégico, da questão financeira, de um planejamento de marketing, a gente não vai conseguir ter sucesso. Claro que hoje ainda muita gente está bem colocada no mercado, né, tem a sua clientela e talvez não vá sofrer com isso um impacto a curto prazo, mas a médio prazo certamente vai sentir. E o que mais a gente ouve é o pessoal reclamando, olha, não é mais a mesma coisa, antigamente era muito mais fácil. E não adianta só falar, né? Não adianta só reclamar que não vai mudar nada. A gente tem que arregaçar as mangas e agir. o que a gente vê é isso, né? Todo mundo reclama, tá, de forma geral, tá todo mundo insatisfeito com os valores que a gente recebe. Para quem não é médico e está assistindo a nossa live, por exemplo, quando a gente vai fazer um atendimento por convênio, a gente recebe duas taxas separadas, o honorário e a taxa das salas, por exemplo, né? E esse valor de taxa de sala deveria cobrir todos os custos referentes aí à sua parte de exames da clínica, como se fosse o aluguel ali daquela sala. E o honorário deveria ser o salário do médico por realizar aquele procedimento. E o que a gente tem visto aí há algum tempo é que a taxa de sala não paga o custo e a gente acaba tendo que tirar dinheiro do nosso honorário para cobrir a taxa de sala. O que vem acontecendo há muito tempo? Os convênios acabam que não reajustam esses valores como deveriam. A gente já vai falar um pouquinho sobre essa questão de contratos e tal, mas é importante a pessoa fazer uma análise, porque o que acontece assim, você entra num ciclo vicioso.
Você começa a atender mais para tentar ter um fluxo maior, para tentar ter mais faturamento, mas a conta não fecha. Então, quanto mais você trabalha, na verdade, você está perdendo mais dinheiro, porque você está aumentando um procedimento que está te custando para fazer. Então, é importante a gente, acho que começar do zero, né, Zui? Falando de uma gestão bem global, assim, falando de gestão de maneira geral, que envolve aí desde a localização da sua clínica, que tipo de convênios você vai atender, como é que você vai fazer esse contrato, que tabela que você vai usar. Vamos começar a falar dessa parte geral aí, daí depois a gente vai mudando para a parte mais específica ali de Claro, gestão eu de acho que clientes e tal. tem que começar por aí mesmo. A gente precisa, a primeira coisa, que a gente brinca, né, popularmente, falando assim, você tem que entender qual é a sua praia, o que você quer fazer e como você vai se posicionar, né? Eu acho que, mesmo que a gente, para começar um planejamento, a primeira coisa é o posicionamento, né? Como você vai se posicionar? Você tem que Pode descobrir fazer quem que é o seu público-alvo, né? Para você poder fazer todo o seu planejamento em cima dessa persona que você quer atingir, né? exatamente, né? Eu diria assim, primeira coisa para a gente posicionar e começar a trabalhar com a sua marca, né? A gente chama de posicionamento de marca e a gente tem que tratar o nosso nome como profissional ou da clínica ou da empresa como uma marca, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a sua principal qualidade, né? O que você faz de melhor? O que é que te diferencia dos concorrentes? Olha, eu sou simpático, atendo bem, sou atencioso, ou a área que eu atendo é uma área que poucas pessoas trabalham nisso e eu sou muito bom, né? Ou eu tenho trabalho publicado, sou referência científica no assunto, né? Ou tenho uma técnica que eu gosto mais. Então, identificando assim, aonde você vai, né? Porque o que mais a gente vê é gente atirando para todo lado, né? Quando você pega, por exemplo, vamos dar exemplo de outras profissões, né, para a gente não ficar só aqui nos médicos, mas assim, fui procurar uma psicóloga, né, e estava lá assim, doutora fulana atende famílias, homens, mulheres, adultos e crianças. Difícil, Essa né? pessoa faz tudo, né? Dá tiro para todo lado. Claro que tem, dependendo de onde a pessoa está, o público que ela quer, se ela vai Acaba atender por fazendo. convênio, né? Ou a região, a cidade pequena, ou quantos profissionais tem. Agora, tem que focar, né? Ou pelo menos tem que passar essa impressão. Se eu estou procurando uma psicóloga para crianças, o primeiro contato que eu tenho que ter com essa marca dessa pessoa é que ela é muito boa e ela só faz aquilo, ela é apaixonada e ela é a melhor do mundo naquilo ali, né? Então, por exemplo, quando as clínicas, outras pessoas vão montar um site, é claro que ninguém faz só um tipo de tratamento, ou trata só um tipo de doença, ou atenção assim, mas que tenha páginas, partes dentro do site, e quando a pessoa entre, se ela está procurando lá um tratamento para calvície, e ela entra na parte do tratamento, que ela tem a impressão que aquela clínica, aquela pessoa só faz aquilo, e faz muito bem aquilo, e é o principal. Porque aí sim ela vai se sentir confortável e dizer, eu estou no melhor e é aqui mesmo que eu tenho que tratar. Essa primeira impressão ela é fundamental. E aí, em seguida, é o que você falou. Qual é o seu público-alvo? Vamos trabalhar com mulheres, com crianças, com jovens, que faixa etária, classe social, gostos, né? E aí no marketing a gente fala até de construir uma persona, né? Ele fala assim, é tão importante, mas tão importante identificar o seu público-alvo. E para poder montar uma estratégia de marketing, você devia pensar assim, olha, o meu público, não falar assim, meu público são mulheres em idade fértil, vamos supor uma obstétrica, né? Não, você tem que ser mais. Meu público é a Joana, que tem 28 anos, mora no bairro tal de Curitiba, costuma frequentar a academia, ela está no segundo filho e o marido dela é um empresário e ela gosta de ver tal seriado do Netflix, né? Para a gente poder Ser o mais específico possível, né? Mergulhar ao máximo, para pensar tudo das cores, da trilha sonora das peças que a gente vai fazer,
do ambiente da clínica, isso é muito importante. Isso é legal porque a gente pega essa ideia do comércio de forma geral. Por exemplo, você vai no shopping, cada loja tem o seu nicho bem específico, né? Então você sabe exatamente o que cativa aquele teu cliente. A gente tem que trazer essa ideia para a clínica. Porque hoje, né, não só na medicina, mas na odontologia, na psicologia, tudo evoluiu. Então você tem muitas especialidades e tem muitos perfis, muitos perfis socioeconômicos, né, e culturais para você atingir. Então você não vai conseguir agradar todos. E tá tudo bem, né? Você não pode querer agradar todo mundo porque você não vai conseguir. Então a gente tem que pensar quem que é a pessoa que você quer ter como seu cliente, e daí você vai pensar na experiência desse usuário, desse paciente, dentro de toda a jornada dele, dentro da sua clínica, desde o agendamento, no momento de chegar a fazer o cadastro, a consulta, a pós-consulta, e isso vai depender exatamente de quem que é o seu paciente. Então você tem que ter muito, muito definido quem que você quer atingir, para você realmente fazer uma estratégia voltada para isso, né? E a gente fica estudando empreendedorismo aí em outras áreas, sabe que esse é um tema, é o que mais se fala hoje, né? Experiência do usuário. Então, para você fazer com que o teu usuário se sinta bem confortável, você tem que saber quem que ele é, o que ele gosta. Então, isso acho que realmente é o primeiro ponto e o mais importante, né? Para você fazer todo o seu planejamento. É claro que muitas vezes a gente tem mais de uma persona, mais de um público-alvo. E o ideal seria a gente construir toda uma estratégia para cada público. Mas uma coisa que eu vejo um erro comum de alguns profissionais é errar o seu público-alvo. Então, por exemplo, assim, você é endoscopista, né? Se você é só endoscopista, o seu público-alvo não é o paciente. O seu público-alvo são os médicos Os médicos te encaminham, exato. Então, você vai conseguir muito melhor resultado, você vai um outro público-alvo é o paciente, mas o principal que vai trazer um aumento de movimento, um impacto na receita, se for escolher, sem dúvida é o médico. Então, as estratégias são completamente diferentes do que se fosse um cardiologista que só faz consultório, de um geriatra, de um pediatra, né? Ou de uma nutricionista. Então, partindo daí, é isso que você falou, a gente tem que pensar na jornada do cliente, né? Na jornada do paciente. Então, a gente tem que pensar todas as fases que o paciente vai passar até tomar a decisão de marcar uma consulta, de contratar um tratamento, de procurar a clínica. Porque essa decisão de marcar uma consulta, ela não é uma decisão tomada por impulso, diferente de vender uma bolsa, um objeto de luxo. Isso ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, com essa explosão do digital, isso mudou ainda mais, né? Exatamente, né? Então, hoje em dia, nenhum paciente que já não seja seu vai agendar uma consulta com você sem dar uma procuradinha no Google, no Instagram, ver se você tem um perfil, ver o que comentam lá, quais são as avaliações que você recebe. Então, é muito comum hoje conversar com o pessoal, né, com os colegas, e eles falam, não, eu não tenho rede social porque eu não gosto das coisas. Mas não é uma opção hoje, né? O teu paciente está lá. Então, alguém vai escrever alguma coisa sobre você e, invariavelmente, isso vai acontecer. Então, se você não estiver lá para você, né, digamos, vender o seu peixe, colocar lá as suas qualidades, seus serviços, enfim, fazer a sua divulgação, alguém vai fazer por você e talvez não fique do jeito que você gostaria. Então, exatamente. Você tem que pensar como você gostaria que os outros te vissem, qual imagem que você quer que as pessoas tenham de você ou do seu negócio. Então, nós somos consumidores e nós já temos esse comportamento diferente. Mas quando a gente vai para o outro lado e pensar no nosso negócio, muita gente acaba se confundindo, ou perdendo tempo, ou investindo muito esforço em algo que talvez fosse secundário ou terciário, né? E o que é principal acaba esquecendo. Então, é fácil, só a gente pensar assim, o que você faz quando vai comprar o celular ou vai programar uma viagem com antecedência, né? Então, a gente vai pesquisar sobre o assunto, primeiro você pesquisa geral, assim,
se for, sei lá, quais são os lançamentos, ou se for uma viagem, destinos de praia, ou de neve, ou cidades turísticas do Brasil, né? Então, você começa Avaliação do hotel, então... exatamente. Você primeiro começa uma coisa geral, aí você começa a olhar, bom, quais são os destinos de praia. Aí você vai ver, não, eu gostaria de ir num hotel e não ficar num apartamento. Então, quais são os hotéis mais, principais hotéis de praia? Daí você vai ver as avaliações, você vai avaliar o site, né? Nesse tempo, certamente você vai perguntar para os amigos, né? E aí o marketing boca a boca, que sempre foi o mais importante para a área da saúde, continua sendo o mais importante. Só que o boca a boca continua sendo boca a boca, só que agora é Um teclado, boca a né? boca que pode ser viral, né? Aí a gente vai ou conversando com alguém, ou no WhatsApp da família, do grupo dos amigos. Alguém tem um hotel legal, queria passar as férias com a minha família em tal lugar. Então, isso, e exatamente o mesmo processo, a mesma jornada ocorre na saúde. Então, a primeira pessoa tem uma necessidade, tem um sintoma, tem uma dor, uma dor no ombro, né? E eu preciso fazer uma fisioterapia porque é algo crônico e o médico já me recomendou no passado e eu não fiz. Então, ela vai procurar primeiro a dor do ombro, depois ela vai ver lá que existem várias técnicas de fisioterapia que podem ser utilizadas. Então, ela vai procurar daí aquela técnica. Então, bom, agora a gente identificou que aquela técnica é melhor para aquele tipo de problema que ela tem. Aí ela vai procurar na região dela, ela vai colocar fisioterapeutas no bairro de Curitiba. Daí vai identificar na região. Aí ela vai para o Google para ver as avaliações. Aí ela vai identificar uma, duas, três pessoas. Ela vai para a rede social para pesquisar sobre esse fisioterapeuta. Aí, numa rede social, ela vê um perfil cheio de informações interativas, imagens da clínica, um ambiente legal, e no outro tem uma pessoa que mistura lá momentos descontraídos, de festa, com roupa de sair, com um jogo de futebol, com briga política e mais uma postagem sobre a clínica, né? Então aí já toma uma decisão, muito fácil para ela tomar essa decisão aí, baseado em, certamente a pessoa nem pensou na imagem que estava sendo construída, faltou um planejamento para isso, né? Isso é importante separar, né, a tua rede social pessoal da profissional. Ou ter uma só, mas aí focar no profissional, né? Para que você realmente não tenha essa confusão de imagens. Fundamental, né? Aí tá, a gente conseguiu definir qual que é o nosso público, a gente conseguiu na nossa região, até onde eu quero atingir. Por exemplo, se você mora numa cidade interior, talvez seja interessante você fazer algumas ações que você consiga trazer pessoas de cidades mais próximas. Já se você mora próximo a uma outra grande cidade, talvez seja interessante se focar só na sua cidade mesmo. Definiu qual que é a sua persona, montou um site legal, fez as suas mídias digitais de preferência com conteúdos, né? Que é a melhor maneira de você se tornar uma referência, é você mostrar realmente que você participa de congressos, que você participa de eventos para que você se atualize, sociedades, mostra lá conteúdos informativos, as pessoas querem, né? Hoje as pessoas estão ávidas por conhecimento, então você oferecer isso aí já vai acabar quando a pessoa ficar sabendo de alguém ou, né, algum conhecido precisar de algum especialista, ele vai lembrar que viu um conteúdo seu, isso vai acabar gerando um direcionamento para você. Aí o paciente chegou lá na sua clínica, ele ligou para agendar a consulta. Aí a gente passa para outra parte dessa jornada aí do usuário. Antigamente, né, não tão antigamente assim, existia aquele padrão, né? O médico ele era soberano, tinha poucas clínicas, e as pessoas não tinham muita opção de escolha, né? Hoje mudou, né? A gente brinca, levantar uma pedra, sai 10 médicos embaixo, né? Então, a concorrência ela é muito maior hoje. E a gente precisa realmente oferecer um serviço muito mais cativante para que o paciente realmente marque a consulta ali. Então, ele ligou, marcou a sua consulta. Não pode ser uma coisa demorada no telefone, aquela coisa. O paciente liga, ele atende e deixa ele um tempão pendurado. Já a chance dele desligar e não ligar mais é grande. Então, para que isso não aconteça, é legal a gente utilizar algum sistema que automatize isso de alguma maneira. Então, você oferecer
um agendamento online ou agendamento por WhatsApp, a pessoa poder solicitar um agendamento por ali, ou que tenha um sistema de auto-preenchimento antes para a secretária só ligada nas opções de datas. Então, isso é uma coisa que também é interessante aí nessa jornada para que você realmente facilite, né, a pessoa a finalizar o agendamento dele. Aí o paciente chegou para consulta. Antigamente também, clínica é aquela coisa, tudo branco, aquele ambiente meio hospitalar, assim, né? O paciente já chegava super frio. Hoje em dia isso também mudou, né? É importante a gente pensar nessa experiência ali na sala de espera. Então, fazer uma sala confortável, que você tenha um sofá macio, revista atualizada, se você for colocar revista, né? Porque antigamente botava umas revistas velhas lá no consultório, né? Hoje em dia você não pode fazer isso. Pensar que tipo de programa você vai querer deixar passando na televisão, ou se você vai pôr um som, né? Toda essa questão é interessante. E outra coisa é você tentar agregar um serviço ali na tua sala de espera. Por exemplo, um café, né? Um café mesmo, salgados, enfim, alimentos que o paciente possa... às vezes a pessoa vem de fora, né? Então, se você conseguir fazer essa experiência dele, se por acaso atrasar o seu atendimento ou ele tiver que ficar mais tempo na clínica, esse momento que ele fica parado ali não seja aquela tortura interminável, né? Então, isso tudo também é importante. E aí, a gente falando um pouquinho sobre o atendimento, todo mundo sabe, né? Alguém perguntou ali para cima... Cadê a pergunta? Deixa eu achar aqui. Na área de saúde, como causar uma boa impressão além do conhecimento? Empatia, né? Não adianta você ser um cara super atualizado, super competente, se você tratar mal o cliente. Hoje em dia, ninguém mais aceita esse tipo de coisa, né? Antigamente, quando não tinha tanta opção, as pessoas acabavam se submetendo. E hoje a gente tem que aceitar, né, que o paciente, ele tem um sintoma, ele procura na internet, ele já chega quase com um diagnóstico, já com o tratamento. Então, muitas vezes você tem que discutir com ele, algumas vezes você vai até concordar com a sugestão dele, mas outras vezes não. E você tem que estar preparado para você ter, às vezes, esse confronto, né? De, olha, não é bem isso, mas seria uma opção, né? Tem que ter um jeitinho ali de conversar, porque esse confronto, ele acaba sendo inevitável, né? Então, a gente saber lidar com o paciente, mostrar que você realmente está atualizado e tratar a pessoa bem, ser simpático. Esse negócio de convênio que a gente acaba... A gente vê assim, que muita gente acaba tendo consulta de 10 minutos, o paciente não consegue nem esquentar a cadeira, né, para conversar, já está saindo. Então, isso é péssimo, você não consegue criar um vínculo ali e realmente fidelizar o teu paciente, né? Então, isso é uma coisa importante de pensar. Agora, falando um pouquinho da gestão mesmo, assim, passando dessa parte do atendimento propriamente dito, você terminou de atender, procurar sempre mandar uma mensagem para o paciente ou um e-mail perguntando se ele ficou com alguma dúvida, ou às vezes mandar os documentos, dieta, orientações, tal, por e-mail, para que ele, se ele perder o papel, né, ter esse acesso. Então, lembrar do pré, e pós-atendimento, né? Agora, você podia falar um pouquinho para a gente dessa parte da gestão, questão de decisão de convênios, análise dos contratos, a questão da parte financeira, que às vezes não fecha. Acho que essa parte é uma coisa bem interessante a gente comentar com o pessoal. A gente começou a falar da parte, né, cronologicamente, né, do planejamento, da etapa anterior do paciente chegar, mas, assim, na prática, a gente falou assim, olha, o atendimento, todo mundo sabe que deve ser feito um atendimento ótimo, um ambiente limpo, cortesia na recepção, mas isso é o mais importante de tudo. Não existe estratégia de marketing que transforme um mau profissional em uma pessoa famosa, né? Então, ser famoso, ser conhecido, divulgar o seu trabalho deveria ser a última coisa que uma clínica de profissional deveria fazer. Antes disso, aliás, até um risco enorme, né? Ir para a rede social ou abrir uma página na internet ou um formulário de avaliação, só deveria pensar nisso com um planejamento muito bem feito e já um serviço muito consolidado. Porque se você fizer um trabalho excelente,
vai ser divulgado, mas tudo que você fizer de ruim, todo paciente que sair insatisfeito de lá também vai amplificar isso, né? Então, ser o melhor da especialidade, o melhor da sua área, não basta, né? É igual a gente chegar num restaurante e falar assim, olha, adorei aquele restaurante porque o prato estava limpo. Não, é o mínimo que Esse você é o vai em mínimo. qualquer lugar que você espera. Então, ser bem atendido, ter um bom conhecimento técnico, ter o seu problema solucionado, isso é o mínimo que você espera de quando você vai para uma consulta com um profissional da saúde, né? Mas, infelizmente, a gente vê que nem todo mundo presta atenção com esse tipo de coisa, né? Exatamente. Ainda tem muita gente que está se preocupando com rede social e se esquece do básico, do mínimo, que é a pontualidade, que dar retorno quando o paciente tem alguma dúvida, uma ligação, deixa um exame, quer alguma coisa, né? Que o telefone, quando liga, seja atendido, que não fique, né, conseguir entrar em contato. Então, esse é o mínimo que a gente espera, né? E aí a gente monta toda uma estratégia para amplificar, porque não basta ser melhor. A gente tem que ser bem reconhecido e ter nosso trabalho valorizado, né? E aí a gente vai, então, para os convênios, que você estava falando, né? Na maior parte de todas as profissões, né? E mesmo as especialidades médicas, o convênio, o atendimento por convênio faz parte, né? Hoje, a população nas cidades, principalmente nas cidades grandes, tem uma parcela muito grande de convênios. A principal fonte de receita das grandes clínicas são os planos de saúde, sem dúvida alguma. Só que 30% da população tem plano de saúde. 70% da população não tem plano de saúde, né? Então, esse é um outro nicho que muita gente fica brigando, né, entre aspas, né, as clínicas, os serviços profissionais, concorrendo com um nicho muito pequeno. E talvez a gente, mudando um pouco a área, a gente pode ir para conseguir um público-alvo maior. E aí a gente está falando, por exemplo, não necessariamente porque você vai atender uma classe social mais baixa, que você pode fazer um atendimento de menor qualidade. Não, vai ser diferente. Pelo contrário. Você vai observar outras coisas. Mas hoje, a maioria dos convênios, a maioria dos pacientes que tem convênio, na verdade, são os pacientes que têm maior nível aquisitivo. Porém, se você for colocar na ponta do lápis, por exemplo, uma Unimed, né, que é o maior volume, pelo menos aqui na região sul, paga muito melhor do que os outros convênios. Mas ainda assim, se você for ver quanto que retém de imposto de renda, porque é na pessoa física, então fica com 27,5% do que você faturou. E você vai receber só no próximo mês, financeiramente falando, é muito mais interessante você atender os pacientes populares, né? Mesmo que você faça um valor um pouco mais baixo do que o valor que você faria no particular normal, você vai estar recebendo esse valor em dinheiro, na hora, né? Sem descontar esse 27,5% que você pode passar na tua pessoa jurídica. Então, uma clínica popular, ela pode ser extremamente interessante. E aí você tem que saber cativar esse público, porque tem vários tipos de clínicas populares. Então, às vezes a gente tem um preconceito em relação a isso, mas não necessariamente deveria ter, porque isso pode ser realmente uma maneira de você conseguir aumentar muito a tua renda, né? O teu faturamento da clínica. Então, isso é uma coisa bem interessante a gente pensar, né? Exatamente, né? E aí a gente está falando de pensar fora da caixa, né? De sair do nosso dia a dia, olhar de fora e ver quais são as outras possibilidades da gente mudar o posicionamento, buscar outros mercados, né? E aí a gente tem uma grande mudança recente na área médica, mas também para as outras profissões, que é a possibilidade do teleatendimento, né? De atender pacientes à distância. Isso vem com uma necessidade por conta da pandemia, ainda está na medicina regulamentada provisoriamente, mas é algo que não volta mais, né? E aí a gente via, por exemplo, há um ano atrás, né, quando a gente ia montar uma estratégia de marketing, a gente se preocupava em um raio de alguns quilômetros de distância
porque dificilmente o paciente iria se deslocar, e era muito mais centralizado. E hoje isso permite a gente mudar completamente e a gente atender pessoas Você muito consegue atender distantes, em né? qualquer lugar. E isso é fantástico, tanto do lado do profissional, que hoje existe essa possibilidade, e ainda muita gente, quer dizer, a imensa maioria das pessoas nem se atentou para essa possibilidade, que é poder trabalhar de qualquer lugar, né? Claro que não substitui o atendimento presencial, o atendimento à distância não substitui o presencial, mas se complementa em Não, algumas. mas eu acho que a telemedicina ela tem uma grande sacada que a maioria de nós não se atentou ainda, que é a questão da otimização da estrutura física. Então, antes cada um tinha o seu consultório, o consultório era só seu e você não compartilhava isso com ninguém. E no mundo das startups, principalmente, que foi onde começou a questão dos coworkings, né? A gente não pensava muito nisso em medicina. Então, você tinha o seu consultório, mesmo que você faça outros horários em outros lugares, que você dê aula, enfim, que o teu consultório tenha vários períodos ociosos, ele era só seu e só você utilizava. A gente tinha muito isso, né? Nas clínicas, cada médico tem a sua sala. Mas isso é uma ideia muito pouco estratégica, porque você está pagando por essa estrutura 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você está usando ela provavelmente poucos horários. A telemedicina, eu acho que ela pode ser uma grande ferramenta nesse sentido. Por exemplo, resultados de exames. Tá? O paciente veio na consulta, ele fez a consulta presencial, você atendeu, fez a anamnese completinha, conversou super bem com ele, fez o exame físico super completo. Esse paciente vai trazer só o resultado dos exames. Não precisa ser uma consulta presencial. Quando começou a pandemia, a gente lançou o aplicativo, a gente começou a fazer atendimentos inicialmente porque realmente não tinha como, mas aí depois vários pacientes falaram, nossa, mas é tão bom a gente fazer a consulta assim, eu nunca mais vou voltar no consultório. Lógico, não é o caso, mas essa questão da comodidade, porque querendo ou não, a pessoa precisa se deslocar até o consultório, chega ali, faz aquele cadastro, então ela perde um tempo, né, de deslocamento. Quando o paciente consegue fazer esse retorno online, ele te manda os exames dentro do aplicativo, você já vê tudo ali. Então, na hora que você abre o atendimento, você vai realmente passar para ele aquela informação que é o que agrega valor para ele. Todo o período que ele perdeu, todo o tempo que ele perde antes, isso não agrega em nada para ele. É só o momento que você vai discutir o resultado dos exames. Então, se você fizer, por exemplo, alguns períodos da tua agenda para fazer resultados de exame online, você pode disponibilizar essa sala para outro profissional fazer um atendimento. Então, você vai dobrar a tua capacidade de atendimento, ou seja, você vai dobrar a tua capacidade de faturamento, sem perder em nada na qualidade. Essa questão de conversar, né, no online. Muitas pessoas tinham a ideia de que um atendimento online era mais impessoal. Isso, na verdade, não acontece. Você também tem bastante experiência, é justamente o contrário. Porque quando você está ao vivo, você acaba olhando para outros lugares. Quando você está assim no online, é igual eu estou aqui conversando com você. Eu só estou olhando para você. Você foca muito mais na pessoa. Mesmo pacientes idosos, eles adoram. Eu tenho muitos pacientes velhinhos, assim, que, nossa, resultado de exame é só online agora. Eu tenho atendido, acho que um quarto do meu dia eu faço atendimento online para resultado de exames. Então, é mais uma maneira que a gente pode otimizar a gestão da tua clínica, né? Otimizar a tua estrutura, aumentando o teu faturamento sem perder. Né? Você aumenta o teu portfólio de serviços e consegue melhorar aí o faturamento. Então, fica a dica aí pro pessoal. Né? Começar a ver a telemedicina com mais carinho aí. Exatamente, a gente tem que pensar financeiramente no resultado, não na receita bruta. A gente tem que saber quanto sobra. Então, ganhar mais, o preço da. Né? Então, a gente reduzindo os custos, a gente consegue ter um resultado financeiro muito importante, é que a gente trabalhe com os dados, né? Meça os dados e trabalhe com esses dados. Né? Então, tem uma fase de que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Exato. Então, a gente tem que, profissionais, de maneira geral, não pensam nos números, né? Nos seus números, nos seus indicadores, mesmo no consultório. Né? Então, a gente precisa saber, por exemplo, de onde estão vindo os seus pacientes. Qual é a percentual dos pacientes que estão novos
e os pacientes que estão voltando, né, recorrentes ou pacientes de primeira vez. Isso é muito importante porque medir um aumento dos pacientes de primeira vez significa que a tua imagem lá fora está funcionando muito bem. Né? Esse trabalho de marketing, que não é só de divulgação, né, mas deixando os pacientes satisfeitos, eles estão indicando para outras pessoas. Né? Isso é um indicador. Mas a taxa de recorrência é uma maneira de medir melhor ainda o seu atendimento. Porque mais do que indicar para alguém, a pessoa vai voltar. Né? Então, se a gente você tem ter muita uma primeira carteira vez... de clientes fiéis, quer dizer que o teu serviço realmente está sendo de qualidade, porque a pessoa não volta se ela não foi bem atendida. Então, não tem jeito. isso é um bom indicador. Exatamente. Você ter muitos pacientes novos e poucos recorrentes significa que o seu trabalho de propaganda está legal, mas o seu trabalho, né, não está sendo Você tão não está eficiente. retendo, né? E aí, a longo prazo, isso não vai longe. Isso é aquele voo de galinha, né? Vai até um tempinho, mas vai cair logo, logo. Ainda mais com concorrentes nas duas portas, né, do mesmo andar do prédio ali. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que a gente pode utilizar para que a gente tenha melhor resultado é avaliar tentar agregar outros serviços e avaliar o ticket médio dessa pessoa. Então, cada paciente, qual é o resultado final, tirando os custos que eu tenho, a receita dividido pelo número de pacientes que eu atendi. Então, é o ticket médio de pacientes. Como é que eu posso aumentar esse ticket médio? Bom, aumentando o valor da consulta, agregando outros serviços ali, que a pessoa venha e consuma outros, entre aspas, né? O paciente é um consumidor, consuma outros produtos. Mais ou menos então, a ideia do shopping center, né? O cara vai lá e ele já consegue comprar o sapato, a roupa, o perfume, maquiagem, enfim. Então a gente tem que pensar nisso, né? Colocar ali, por exemplo, na nossa área, né, de gastro, você colocar um nutricionista, um psicólogo, um fono, um pneumo, otorrino, que são, né, especialidades que acabam sendo afins, a pessoa consegue fazer em digamos, uma visita, ela consegue matar várias consultas. Então, isso agrega valor, né? Tem várias coisas que você consegue otimizar, né? Aumentar o portfólio. A gente tem que começar a pensar realmente de uma maneira bem comercial, assim. A ideia do shopping center, fazer a pessoa chega lá, tem um cheirinho gostoso quando passa na frente da loja da Copenhagen, por exemplo, ou, né? Tem várias lojas que você passa longe assim, você já, nossa, aquele lugar, isso já te dá uma sensação, já te lembra uma experiência, e você acaba voltando, né, pela experiência. A gente tem que tentar pensar nisso, né? Agregar os serviços, aumentar o teu portfólio. Exatamente, o que você falou, pode ter um café, né, vender alimentos, estacionamento, pode aumentar a segurança, a facilidade, ter um manobrista, um valet, né, um leve-trás, né, outros serviços ali dentro do consultório, né, que você pode ter, materiais, livros, enfim, aí vai né, da estratégia do negócio, da imaginação e do empreendedorismo de cada um. Né? Então, isso é muito importante. E a segunda coisa é automatizar ao máximo esses serviços, né? E utilizar os recursos, a possibilidade da internet, para a gente automatizar o contato, ou seja, reduzir a necessidade de trabalho de uma secretária e utilizar essa secretária mais para planejamento e dar mais atenção e atender melhor a pessoa do que ficar fazendo trabalho repetitivo manual. Então, você deu exemplo ali de ter um agendamento online, ter um agendamento automático, de que a secretária pegue o tempo dela para ligar para saber se está tudo bem, se a pessoa está precisando de alguma coisa, se foi bem atendida, se faz tempo que ela não vem. Então, o contato humano jamais será substituído, né? E a gente precisa cada vez mais ter esse contato. Porque lembrar assim que um funcionário é caro, né? Uma pessoa é muito cara e um sistema é muito barato. E o sistema pode fazer muito melhor algumas funções, acelerando esse tempo, fornecendo dados, automatizando muitos processos, né? te fornecendo muitas informações que se você fosse contratar pessoas para fazer, isso custaria muito dinheiro e talvez não ficasse tão bem feito.
porque a gente erra, né? Somos humanos e a gente acaba sendo mais sujeito a erro. E você, se você pegar um sistema que faça toda essa automatização para você, você pode manter a tua mesma equipe, só que fazer ela se dedicar realmente para o teu paciente. Então, essa pessoa vai se sentir muito mais bem atendida e você vai ter a parte gerencial muito melhor, muito mais completa. A gente acaba caindo aí no assunto de sistemas de gestão. A gente sabe que tem um monte de sistema por aí, tem vários sistemas muito bons, mas para algumas que resolvem problemas pontuais. E o ideal, lógico, é você usar um sistema que seja integrado, onde você consiga fazer essa parte do atendimento, a agenda, o prontuário, o receituário, enfim, mas que você também tenha a parte de fluxo de caixa, estoque, o financeiro, pagamento integrado, que você consiga colocar ali todos os seus dados para que você faça uma auditoria de guias. Por exemplo, uma coisa muito engraçada, quando a gente começou, quando a gente lançou o sistema, né, o Santé, quando eu ia conversar com os colegas, eu falava, olha, a gente tem um sistema que faz auditoria de guias, então você não vai mais ter glosa. E a maioria deles falava assim, não, mas eu não tenho glosa. Eu, não, você tem, você só não sabe que você tem, porque você não está conferindo, né? Porque a maioria de nós não tem nenhuma formação, assim, nós que eu digo assim, profissionais da área da saúde, é uma coisa muito deficiente na nossa formação. Ninguém conta que a gente vai ser um empresário. Ninguém te conta que você vai ser um gestor. Conta que você vai ser médico, dentista, psicólogo, né, nutricionista. Ninguém te fala que você vai ter que gerir uma secretária, uma clínica e tal. Então a gente não tem essa noção, né? E aí de repente você cai no mercado e você vai ter que cobrar. Como é que você vai cobrar? Você atende, você manda guia para o convênio. Você imagina que o teu convênio vai te pagar o que você mandou, né? O que você enviou de guia. Isso nem sempre acontece. A gente sabe que tem de glosa, dependendo do convênio, de 10 a 30%. Quando a gente fala né, do sistema de saúde, onde a conta não fecha, onde para você ter 10% de lucro, você já está bem, dependendo do convênio, você ter 10% de perda, ou 20% ou 30% de perda, a gente está falando de você ter uma clínica que fecha a conta e tem lucro, ou uma clínica que está falindo. Então é muito importante isso. Só que a maioria de nós não sabe que tem esse problema. Então a gente está tentando vender um parafuso para um furo que as pessoas não sabem que tem ainda. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Né? Poxa, por que você está tendo que tirar dinheiro do seu honorário para cobrir o custo da sua clínica? Talvez você esteja perdendo dinheiro com guia. Se você tiver um sistema que faça isso automatizado, pronto, o problema está resolvido. Você acaba que não confere a taxa do cartão de crédito. Então, você aceita pagamento de cartão, você parcela para o teu paciente para ele ficar mais confortável. Hoje em dia está muito caro, né? Quem atende particular, quem faz atendimento particular, geralmente é o paciente que não tem dinheiro. Você parcela para ele, mas você não foi negociar na tua operadora de cartão qual que é a tua taxa. E às vezes você parcelou ali em 3 vezes e a tua operadora está te comendo 5%. Né? Então, tudo isso, quando você começa a colocar na ponta do lápis, né? Você tem um estoque lá, você faz exames, você tem um estoque de material que você compra, vou comprar bastante, né? Você vai fazer uma compra de luva, por exemplo, você compra 100 caixas de luva, mas você precisa, por exemplo, de 20 por mês. Então, quer dizer, o teu estoque de 100 luvas vai te durar 5 meses. Você ficou com o dinheiro do teu fluxo de caixa imobilizado por 5 meses, sendo que você podia ter para 1 mês e meio. Imaginando que você pode ter algum problema com entrega e tal. Então, você otimizar o teu estoque para que você não fique com o dinheiro imobilizado é mais uma coisinha. Então, você vai somando várias coisas, várias pequenas coisas. É aquela que a gente sempre fala no Lean. Você não precisa ter uma solução de R$ 1 milhão. Você tem que ter 1000 soluções de R$ 1. E aí, né, desculpa, de R$ 10. E aí você vai conseguir ter, no final da conta, uma coisa gigantesca. Então, são pequenas açõezinhas que no final do mês ou no final de um período você vai conseguir ter um resultado aí que realmente vai impactar na tua clínica. Então, são várias coisinhas. Isso a gente às vezes quer uma solução milagrosa. Eu quero otimizar minha renda, beleza. Quanto que eu vou fazer? Eu quero aumentar 20%. Vou aumentar 20% o valor da minha consulta, do meu procedimento. Não, né? Não é assim. Outra coisa importante, o valor que as pessoas pagam nos convênios, né? Então, alguém perguntou ali sobre os contratos, né? Que agora é começo de ano, é época de renovar os contratos. Gente, isso é super importante.
Às vezes você quer atender todos os convênios para você ter maior número de volume, maior volume de atendimentos e tal. Isso não é real. Se você atender vários convênios que te pagam pouco, você vai estar deixando de atender um paciente que pode ser particular ou um convênio que pague realmente um valor que cobra a tua conta, né, que cubra os seus custos, e você está só aumentando o seu buraco. Então, você tem que, todo começo de ano, analisar os seus contratos e deixar de atender muitos convênios que não pagam o mínimo. Né? A gente vê hoje quase que uma prostituição da medicina. Né? Tem alguns convênios que é ultrajante, né? O valor que eles oferecem para a gente de uma consulta. Tem convênio por aí querendo pagar 30, 40 reais uma consulta. Né? É uma coisa que não tem como. Então, tem que fazer análise de contrato e esse reajuste tem que ser anual. Então, aí que é importante uma assessoria jurídica, por exemplo. Você ter alguém que realmente te ajude a fazer essa conferência, a colocar, quando você vai começar a atender um convênio, fazer a análise do contrato e já colocar que os reajustes estão previstos, apesar de que deveria ser óbvio, né? Se você não tiver no contrato, muitas vezes o convênio fala que não vai reajustar e mantém aquela CBHPM de 2010, por exemplo, que a gente vê isso hoje, muitos convênios pagando valores que, né, totalmente defasados. É isso, a gente tem que trabalhar com os números, né? E aí a gente vai ter que tomar, não pode esquecer nenhuma solução, mas a gente precisa levantar onde são os principais gastos, aonde estão as principais fontes de receita, e aí gastar a maior parte do tempo 80% do tempo naqueles 20% mais significativos, né? Aí que a gente vai começar. Lógico que o ideal seria ver tudo. Mas tem uma coisa interessante, voltando para a questão do atendimento, né? Que é o pós, né? O pós-venda, né? O pós-atendimento, né? A gente está acostumado, de uma maneira geral, que quando o paciente sai da nossa clínica, sai do consultório, acabou a nossa responsabilidade dali, né? Ele nos procurou e a responsabilidade de fazer o tratamento, de voltar, de marcar a continuidade do tratamento é dele, né? E a gente, de regra, esquece disso. Outro dia, eu fui na dentista, na minha dentista, e aí eu cheguei lá e ela falou assim, puxa vida, faz tempo, né, que a gente não conversa. Eu falei assim, já faz um tempo mesmo. Acho que deve fazer aí, tá quase fazendo um ano. Aí ela olhou lá, já era um ano e meio, quase 2 anos que tinha passado. Poxa, me deram de 6 meses. Eu falei, pô, né, nem me toquei, com essa loucura do ano passado aí acabou passando. Aí eu saí de lá, chegou uma mensagem no celular, eu olhei, era o pet shop, lembrando que estava na hora de aplicar a segunda dose da vacina no cachorro, né? Veja a atenção do pós, isso é automatizado, não foi a secretária que foi lá, digitou a mensagem de SMS e me mandou, né? O sistema automatizou isso e a percepção de atenção que a gente teve, que o paciente teve, puxa, estão preocupados comigo, isso foi muito bom, muito legal, e traz uma satisfação grande, e para o serviço para a clínica, é um aumento da renda, né? Claro. É uma recorrência do paciente ali, que sai muito mais barato do que fazer uma ação para atrair um paciente novo, né? Por exemplo, campanhas de prevenção de doenças, né? Se você tiver um sistema que possa automatizar, por exemplo, disparar e-mails ou mensagens para os seus pacientes. Olha, pacientes acima de 45 anos tem que fazer colonoscopia. Então, ele pega todo o seu cadastro, toda a sua base de dados e manda uma mensagem para o paciente falando, olha, você monta um textinho e ele manda automatizado isso. A pessoa já vai sentir que você está se preocupando com ela e muitos desses pacientes você vai gerar um funil de vendas, né? Muitos pacientes vão acabar deixando passar, não vão se preocupar, mas muitos vão te procurar. Então, é uma maneira de você aumentar aquela recorrência, né? Aumentar a tua fidelização. Né? Outra coisa são as campanhas aí por exemplo, com outros colegas da tua cidade. Você pode, se você trabalha em algum prédio, por exemplo, de clínicas, você pode fazer parcerias com eles, gerar campanhas. Lembrando, sempre a finalidade disso é a gente trazer vantagens para o paciente. Então, você não vai fazer uma campanha de prevenção de uma coisa que não faz sentido. Mas, por exemplo, câncer coloretal. A gente até agora está entrando no mês aí de prevenção.
É uma coisa que é super válida, você vai estar trazendo enormes benefícios para a população e você também vai estar aumentando o teu fluxo de pacientes. Então, não deixa de ser uma ótima sacada de negócio para você e você vai estar agregando, né, vai estar trazendo benefícios para os seus pacientes. Então, a gente tem que pensar, né, nesse tipo de parceria, por exemplo, com um ginecologista, um urologista, você faz a divulgação para os pacientes do câncer de próstata, eles divulgam do câncer coloretal, por exemplo. Então, tem várias coisas, né, várias parcerias aí que você pode fazer, né, agregando para o teu paciente e aumentando aí a possibilidade de você aumentar o teu faturamento. Quando a gente vai para, né, falar dessa questão das ações, né, de divulgação, de publicidade, isso é muito importante, né? Esse tipo de ação é o que dá resultado. E é o que é seguro e o que é bem visto, né? E o que é menos feito. Né? O que mais a gente vê são profissionais de clínicas fazendo autopromoção, né? Mesmo que não seja uma autopromoção forçada, no sentido ruim, mas assim, colocar no Instagram, no Face, ou até uma link lá, clínica de nutrição, doutor tal nutricionista. Esse tipo de anúncio, ele não traz resultado. Isso é importante ser encontrado, né? Tá no mecanismo de busca, a pessoa buscar e encontrar os nossos... Mas ninguém vai marcar porque viu ali que a pessoa é nutricionista. Né? Por outro lado, se você fizer, por exemplo, uma live como essa aqui que a gente está fazendo, a gente está entregando valor para as pessoas. Você está compartilhando um conhecimento, você está, né, oferecendo uma coisa que vai ser útil para as pessoas e você acaba indiretamente fazendo uma divulgação do seu nome, mas você tem que sempre entregar alguma coisa, né? Exatamente. Outro dia eu vi uma frase muito bacana, que é assim, olha, doutor, o seu paciente não quer saber o que você faz, ele quer saber o que você pode fazer por ele. Né? Então, as pessoas não estão preocupadas ou querendo saber da vida, eles querem saber qual é a informação útil. Né? E aí eu acho que é uma obrigação de qualquer profissional da saúde bem informado, que é entregar, fazer um trabalho de informação da sociedade, né? De utilidade pública, né? Levar informações boas, fazer os mitos, acabar com as fake news, né? E a gente vê muito profissional, muito serviço ruim, muita coisa sendo inventada, a informação errada, levando as pessoas a erro, porque os bons não ocupam espaço e aí vem os maus ou mal intencionados ou desqualificados e ocupam esse espaço de informação. Então, isso é uma coisa, um ponto muito importante que você falou. Porque quem que geralmente se expõe em mídia digital, né? Quem que fica fazendo live e tal? Não que não tenham bons profissionais, mas a gente vê que a maioria dos bons profissionais não fazem essa exposição do conteúdo, não fazem vídeos, não postam, né? E aí, quem que tá lá? O pessoal, às vezes, que nem profissional da saúde gerando um conteúdo, muitas vezes não embasado, não comprovado, e as pessoas compram essa ideia, porque isso acaba sendo massivamente divulgado, né? Na mídia. Por exemplo, um exemplo bem comum aí no nosso dia a dia. Lembro que teve um trabalho alemão há muito tempo falando sobre o uso de IBPs. Foi um trabalho assim que saiu tudo quanto é jornal, e revista, e rádio. E muitos pacientes vêm conversar com a gente, falando que não querem tomar IBP porque causa câncer, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Várias coisas. Tem alguns pontos que devem ser pensados, lógico que tem. Mas não é tudo isso que colocaram nessa divulgação. E às vezes leva muito tempo para você desconstruir essa imagem. Então, é uma droga segura? É uma droga segura. Dá para usar? Dá. Né? Lógico, como qualquer tratamento contínuo, você tem que fazer um acompanhamento e tal. Mas não é esse bicho de 7 cabeças que foi pintado na mídia. Então, mas por que comprou-se essa ideia? Porque poucos de nós foram ali, olha, gente, não é bem assim, esse trabalho teve esse ponto de alerta, mas tem isso que mostra que também não é bem assim. Então, faltou um pouco os bons profissionais se manifestarem. Então, a gente tem essa obrigação, né? Muita gente fala, mas por que você fica postando tanta coisa? Porque as pessoas me perguntam.
ficam me mandando mensagem, me encontram no mercado e falam, Carol, mas me explica tal coisa. Então, se é uma pergunta que é recorrente, isso é uma dúvida de muitas pessoas. Por que não fazer um videozinho ali, às vezes 2, 3 minutos, pronto, você resolve um problema, né, uma dúvida de muitas pessoas. Então, a gente tem que se dar o trabalho, né? A gente fala que o que faz um negócio sobreviver ou não, não é necessariamente o investimento e tal, é a velocidade com que ele se adapta, né, às novas necessidades. Hoje, quem não se adaptar, não entender que o seu paciente está online, o seu negócio vai estar no online, você querendo ou não, e que você vai ter que entrar nesse tipo de processo, né? Às vezes você dá uma entrevista na televisão, por exemplo, ou no rádio, que antigamente era, né, um evento, você tem que fazer os videozinhos ou postar conteúdo nas redes sociais. Mudou, né? Então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Isso é muito... na medicina, que é super tradicionalista, isso é muito difícil, né? Quebrar esse padrão, assim. Então é interessante, né? De ver como que funciona. Então, nessa época que a gente está vivendo aí, pós-Covid, né? Todo mundo hoje entende, né, quer opinar sobre o trabalho científico e quer tomar seu partido, sua posição, essa polarização. As pessoas querem, né, nós somos consumidores impacientes, muito mais impacientes e imediatistas. A gente quer uma solução rápida, a gente quer chegar e resolver. Se puder resolver meu problema sem precisar ir no médico, melhor ainda, né? Então, todo mundo quer uma fórmula mágica, todo mundo quer... o que eu mais recebo de perguntas, de questionamentos, são pessoas que querem resolver o seu problema, uma consulta médica, o tratamento do seu problema, digitando uma frase, perguntando, eu estou com uma dor aqui, o que eu faço? Tem que passar uma consulta, né? A gente tem centenas de fatores que a gente leva em consideração quando vai fazer a avaliação de um paciente, né? E aí, mais um monte de opções de caminhos que a gente vai seguir. Então, não existe como fazer um algoritmo para fazer diagnosticar uma doença e tratar um paciente. E esses trabalhos aí, né, como citasse do omeprazol, né, e essa é uma polêmica assim, em exemplo, né? Então, eu sempre falo com as pessoas que se basear num trabalho desse, dizer que o omeprazol dá câncer, ou que a vacina faça não sei o quê, ou que, né, que tal remédio seja bom ou ruim para isso. Vai mudar o DNA das pessoas. É mais ou menos como dizer assim, olha, eu tenho certeza e eu provo para você que tem um trabalho que verificou estatisticamente que quando as pessoas saem na rua com guarda-chuva, chove. Então, sair com guarda-chuva na rua vai fazer chover, né? É um estudo observacional, mas jamais dá provar causa e consequência. Né? Associação não quer dizer causalidade, né? Isso é bem importante. E aí serve para um monte de coisa que a gente precisa levar essas informações e ajudar as pessoas, né, a seguir o caminho certo, os pacientes. E isso não só como profissional, mas como empresa também, né? Sim. As pessoas, elas se conectam muito mais com pessoas do que com empresas. Mas a empresa tem o seu papel. E esse trabalho de marca, né, de branding, que é trabalhar a marca da empresa, que as pessoas alcançar o coração e a mente das pessoas, né? A gente chama de share of mind, quando uma marca ela domina a cabeça da pessoa. Então, quando você pensa num tênis, você vai pensar na Nike, né? Agora, quando a pessoa ela passa a ser um defensor e ela gosta daquilo, iPhone, eu tenho um estilo de vida e pessoas que pegam fila e pagam 15 mil reais por um iPhone novo ou enfrentam fila para pegar o lançamento, né? Isso quando eu falo 15 mil reais, pessoas que não têm dinheiro, né? Ou seja, aquilo passa a ser uma prioridade para a vida dela, faz um financiamento, e aí ela tem, além do share of mind, tem um share of heart. Então, a marca conquistou o coração e transformou o cliente, o paciente, num defensor da marca. Defensor e divulgador, né? A pessoa só vai indicar, colocar o nome dela e dizer assim, olha, eu indico, a gastro que indica a melhor gastro, a doutora Caroline, ela só vai se expor isso na rede social
se ela estiver muito encantada, se ela estiver muito conquistada, se ela tiver realmente você como uma referência grande. E a gente precisa buscar isso, porque uma pessoa dessa, né, você conseguir ter um defensor seu desse jeito, né, é um resultado muito maior que qualquer campanha, que qualquer investimento, que qualquer propaganda que você possa fazer, né, que é ter um trabalho bem feito e conquistar a mente e o coração das pessoas. E é esse que precisa ser o objetivo, e aí a gente deu o exemplo de uma marca de tênis e uma marca de telefone, e não foi de uma pessoa. Então, a gente está falando a nível global, mas a gente consegue fazer, né, salva proporções, o mesmo raciocínio para a gente conquistar e trabalhar a satisfação dos nossos pacientes. E aí eu vejo assim, a mentalidade dos profissionais, né, principalmente de uma nova geração. E aí a gente fala de choque de gerações, e quando a gente tinha o conflito com as gerações dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos avós, tinha uma diferença de idade muito grande. Mas hoje, com a velocidade dessas informações, a diferença de anos entre uma geração e outra é cada vez menor. Então, hoje a gente pega pessoas que têm 10 anos de diferença e tem uma mentalidade completamente diferente, né? E aí a gente precisa despertar isso para os profissionais que estão entrando no mercado agora. Eles precisam pensar como um negócio. Então, eu vejo profissionais saindo do mercado e, assim, olha, tudo bem, são estilos de vida, mas a pessoa está no meio da carreira, ela diz, não, eu vou largar tudo para passar um ano viajando, né? Eu vou... Eu acho assim que tem muita coisa na medicina que é tradicional, assim, que não cabe mais no mundo hoje. Mas tem uma coisa que não se pode perder e isso faz toda a diferença. Por exemplo, meu pai é um médico clássico, né? É aquele cara assim que ele conversa, ele assim, não tem horário. Então os pacientes eles sabem que ele sempre atrasa. Mas é porque ele conversa a vida. Assim, o que você precisar conversar, ele vai ter todo o tempo do mundo. Mas ao mesmo tempo ele faz diagnósticos brilhantes, com pouquíssimos exames, porque ele é daqueles médicos os das antigas, né? Então ele faz a anamnese super completa e tal. Hoje em dia, esse modelo de negócio, esse modelo de consulta, ela é inviável se você for atender, por exemplo, determinados convênios. Mas esse tipo de coisa é o que mais cativa o paciente. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer um mix. Você não precisa fazer uma consulta de 1 hora. Você consegue, por exemplo, em 20 a 30 minutos, fazer uma consulta super completa, um exame físico super completo, assim, sem faltar nada. Mas você tem que dar essa atenção para o paciente, você tem que conversar, você tem que dar um carinho. Assim, umas coisinhas bobas. Por exemplo, eu tenho no meu prontuário uma aba ali, lembretes. Então, eu coloco ali algumas coisas que não são parte necessariamente da consulta, mas, por exemplo, o filho vai fazer um intercâmbio, tá nervosa porque a filha vai casar. Sabe? Informações, assim, que o paciente joga durante a consulta. Eu coloco ali. Quando esse paciente volta, eu falo sobre isso. E como é que foi a viagem? E o casamento da filha? A pessoa acha que você lembrou. E ele super se cativa com isso. Né? E você perguntar, então, a maioria dos meus pacientes são pacientes muitos eu acabei herdando do meu pai, muitos são novos, mas eu acabo atendendo a família inteira. Por causa desse tipo de coisa, né? Então, você pode ser um médico muito mais prático. Por exemplo, eu sou super acelerada, né? Todo mundo me conhece e sabe, eu sou super acelerada, eu falo rápido e tal. Então, eu consigo fazer uma anamnese num tempo mais curto, mas ao mesmo tempo fazer um atendimento bem humanizado, que eu acho que é isso que faz a diferença hoje. A gente tem que ter uma presença digital, você tem que ter, por exemplo, um Google Business, né? Você tem que ter a tua página lá no Google, você tem que estar na mídia digital, mas se você fizer tudo isso e não der essa atenção, sabe, esse negócio de encostar no paciente, conversar. Eu geralmente faço alguma brincadeira, não sei que a pessoa não permita, mas os pacientes que já são meus, eu acabo fazendo uma brincadeira, sabe? Você faz um atendimento mais amistoso, assim. Isso faz toda a diferença para o paciente. Então, você pode fazer, sim, uma consulta mais rápida, mais dirigida, mais ágil, mais adaptada para essa nossa realidade de convênios e tal, mas tendo esse lado humanizado. E isso aí vai fidelizar muito o teu cliente. Né? E daí, se você falar, olha, eu sugiro que você vá em tal profissional,
a pessoa vai comprar a tua ideia e vai fazer aquilo lá. Olha, você tem que fazer tal tratamento, ou fazer outra consulta com outro especialista. Então, esse tipo de coisa vai trazer muito mais resultado, né? Então, a gente tem que tentar juntar o melhor dos dois mundos, né? Acho que o empreendedorismo é isso, é você ver todas as qualidades e ver os defeitos. Então, a gente não pode hoje querer fazer aquele modelo de consultório que tinha antigamente. Atender 10 pacientes num dia, você vai morrer de fome, né? Você não vai conseguir, atendendo convênio, pagar a conta desse jeito. Mas você pode, sim, fazer um atendimento mais prático, mais agilizado, mas ainda assim sem perder essa questão do pessoal, do carinho. E eu acho que isso faz muita diferença. Sem dúvida, né? Eu acho que isso, a gente volta lá na primeira parte da nossa conversa, que era assim, qual é a sua praia, né? Se essa é a sua praia mesmo, se é isso que você quer, se é esse o seu negócio, né? Foque num nicho muito específico, seja o melhor naquilo ali, em todos os aspectos, e valorize seu trabalho, e cobre mais caro, e associe serviços, e reduza os seus custos, né? Monte uma estratégia a curto, médio e longo prazo, né? Se é importante começar a atender por convênio para ter um volume, para mostrar o seu serviço, faça, mas tenha uma gestão disso, né? Não deixe de receber nenhum valor que é devido, não deixe de lutar pelo reajuste e, se for possível, se for estratégia, saia do convênio, não tenha medo de fazer isso, né? E meça o grau de satisfação dos seus clientes, dos seus pacientes, né? Isso é muito importante também, a gente ter essa avaliação, né, de como vai ter. Porque se a gente não fizer essa avaliação, eles vão fazer. Tá lá, estrelinhas no Google Meu Negócio, tá lá, essas estrelinhas lá. E, geralmente quem se motiva é quem não está satisfeito com alguma coisa, quem está feliz da vida. E isso é importante. Eu peço para os pacientes fazerem avaliação. Eu falo, gente, se puder avaliar lá, isso ajuda a gente. Agora, se você não garantir que você vai ter uma boa avaliação, é melhor não pedir, né? Então, você tem que se garantir, digamos, né? Exatamente. Alguns anos atrás, quando a gente começou... Que é isso aí, o teu diferencial é você tratar bem o paciente, você pode até cobrar mais caro, que a pessoa vai estar disposta a pagar, né? Esse diferencial. Porque, assim, por que a pessoa compra o iPhone, que custa 10 mil reais, se ela pode comprar um Samsung que às vezes tem até mais funcionalidades, ou igual, no mínimo igual, e vai custar metade do preço. Por exemplo, eu amo a Apple, eu brinco que meu sonho de consumo é entrar numa Apple Store e falar, eu quero um licado. O que você tiver, eu quero um licado. Porque eu adoro. Né? Por que a pessoa faz isso? Porque é uma experiência diferente. Você chega numa Apple Store, o cara te carrega no colo, e é teu amigo. O que você quer? Vem aqui, eu vou te mostrar. Tipo, é um atendimento mais personalizado. Então, você compra uma experiência. A loja é legal, é linda, e tem um cafezinho, e você paga assim, você tem que encostar em nada, tipo, é tudo automatizado. É uma experiência diferente. Então, você se fideliza naquilo. Né? Então, a gente tem que fazer isso, a mesma coisa para o nosso paciente. Agora, você vai lá, vai fazer um atendimento ruim, atendimento automático. E o duro é que, assim, por exemplo, você vai fazer um atendimento, né? A gente sabe que 80% das nossas consultas é o feijão com arroz, né? O pessoal vai vir conversar comigo, é refluxo, não sei o quê. Então, o paciente começa a conversar, muitas vezes já sabe onde é que isso vai terminar. Você já sabe o que você vai fazer. A tua conduta talvez não mude muita coisa. Mas para a pessoa, você ouvir ela contar a história inteira, que ela acorda, e daí ela tem um enjoo. Você já sabe a história dos 3 porquinhos, por exemplo. Você já sabe como a história vai terminar, né? Mas você tem que ouvir ele contar essa história inteira, porque para ele isso é importante. Então, acho que faz toda a diferença, né? Esse tipo de coisa. Você realmente deixar a pessoa criar essa empatia, assim, né? Acho que faz toda a diferença. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, não muito, né? Quando a gente fala alguns anos atrás, a gente fala aí 5 anos atrás, né? A primeira vez que a gente começou a falar de pedir avaliação para o paciente, avaliar o profissional, a clínica, o serviço, né? Muita gente foi completamente contra, falou, mas eu não sou Uber, eu não vendo pizza para querer saber se eu tenho 4 estrelinhas ou 5 estrelinhas. Mas, gente, se não fizer, o paciente se você não utilizar isso, né, para o seu trabalho, e utilizar isso como uma medida para melhorar, entender onde está a satisfação,
qual é a expectativa do paciente como cliente, o outro vai fazer. Você está sendo avaliado lá e com certeza com uma avaliação ruim. Então, essa estratégia de avaliação, hoje o mais utilizado, chama NPS, né? que é a sigla em inglês de score, de critérios de pontuação de avaliação de rede. Ou seja, qual é, a gente faz uma pergunta para o cliente, qual é, vocês já devem ter visto isso em vários locais aí, né? Em qualquer ambiente, tanto de serviços digitais, quando você vai comprar alguma coisa, até no Mercado Livre ou numa farmácia, né? Qual é a chance de você indicar esse serviço para alguém, de 0 a 10? Né? Então, a gente classifica assim, até 6, aliás, de 0 a 6 é um detrator, é uma pessoa que saiu insatisfeita. Né? De 6 a 7, 8, dependendo, é uma pessoa neutra. Né? E 9, 10 é uma pessoa que saiu muito satisfeita. Então, a gente tem que medir isso e buscar entender isso. E qual a melhor forma da gente entender? É conversar com as pessoas. É conversar com pessoas, ouvir, entender o que foi legal, o que não foi, né? O que a gente podia melhorar. O profissional pode fazer isso? Pode, né? Mas para não ter tempo, a secretária pode fazer isso, né? Quem vai gerir a clínica, né, tem que sair de trás da escrivaninha e conhecer o seu cliente, o seu paciente, estar lá com os olhos e ouvidos bem abertos para captar essas informações e utilizar sempre para melhoria. Toda reclamação é uma excelente oportunidade para melhorar. E quem reclama é o melhor cliente. Porque Olha só, a eu maior... vou dar um exemplo para você. A gente implementou lá na clínica a metodologia Lean, né? Vocês conhecem, não sei se todos que estão ouvindo aí a gente sabe, mas eu, o Zui, o Paulo Pinto, que é um nosso expert em Lean, e a Patrícia Rebischi, que é a nossa advogada especialista em direito de saúde, a gente montou um curso de gestão, né? Chama Saúde Lean. Inclusive, gente, essa semana toda vai ter lives com esse pessoal todo. E sexta-feira a gente vai colocar, vai lançar o curso para quem tiver interesse em comprar. Por que isso? A gente implementou o sistema, a metodologia lá na clínica e foi assim, a gente fez uma revolução, né? Mudou totalmente a maneira de gerir, a maneira a nossa rotina mudou inteira. E no Lean tem o negócio do Gemba. O que é o Gemba? É o gestor, o pessoal da diretoria, ela ir para o campo, né? E digamos para o chão de fábrica, né? Que o Lean começou em fábricas. Então é a gente que a gente é treinado para chegar, atender o paciente e ir embora. Né? A gente não é treinado para fazer essa parte de gestão. Mas você, como gestor, você tem a obrigação de saber como funciona cada parte da sua clínica. Então, você tem que ir lá e ver por que o pessoal está demorando para trocar o paciente de sala. Pô, talvez a logística esteja errada. E foi muito, assim, foi brutal as diferenças que a gente percebeu. Mas aí aconteceu uma coisa que foi, assim, chocante no começo, né? A gente mudou tudo. E aí teve um dia, assim, logo depois que a gente implementou, teve um dia que foi perfeito. Na nossa visão, foi perfeito. Os pacientes chegaram, todo mundo começou o exame na hora que estava agendado, terminou o exame na hora que estava previsto. Os pacientes saíram lá com o laudo, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí, nesse dia, uma paciente foi lá e fez uma avaliação na página do Google e pôs nota 2. Falei, gente, mas não é possível. Fui olhar o nome, fui ver na agenda, falei, não pode, foi tudo perfeito, foi tudo lindo e tal. E aí eu falei, eu vou ligar para o seu paciente. Vou ligar para saber o que aconteceu, porque, sabe, eu fiquei inconformada, falei, não pode, hoje foi liso, não teve nenhum problema. Eu liguei para a paciente e ela, na verdade, ela estava super chateada, porque ela fez uma colonoscopia, né, que é o exame que o paciente acaba tendo um preparo onde faz diarreia e tal. E a paciente se sentiu, ela é jovem, ela tinha feito o exame e quando ela acordou, ela estava se sentindo úmida. Porque a gente, né, coloca o gel e acabou sujando um pouco. E ela se sentiu super, super mal com isso. E é uma coisa que a gente está fazendo o exame, tecnicamente, o exame foi perfeito. Mas a paciente não sabe, ela não sabe o que aconteceu ali, ela não sabe se eu usei um aparelho bom, se eu estou atualizada, se eu faço curso de aperfeiçoamento, se eu faço uma terapêutica super avançada e tal. Ela ficou chateada porque ela acordou e ela estava úmida, né? Um pouco de sobra de gel, enfim. Que é uma coisa que a gente não se atém.
Porque não entende da parte técnica, não tem nada a ver. E daí a gente, poxa, veja, ela deu um feedback que para nós, a gente nunca teria pensado nesse ponto. Então agora a gente começou quando termina o exame, quando o paciente acorda, a gente já explica, quer dizer, antes a gente já explica para o paciente que ele pode acordar com, né, um pouco resíduo e tal, e que a gente já dá daí um paninho para que ele se limpe, sabe? Isso, a limpeza já acontecia, mas a gente não conversava com o paciente sobre isso. E ela se sentiu constrangida quando ela acordou com esse resíduo. Então você vê, é uma coisa que a gente não pensa, porque a gente não está passando por isso. Então, se eu não tivesse ligado para ela, talvez eu nunca soubesse disso, né? Provavelmente nunca ia ficar sabendo disso. E é uma coisa que pro paciente isso é relevante. E às vezes pra gente, como gestores, parece uma coisa boba. Você pensa, pô, eu fiz um exame super bem feito, né, com um aparelho bom, um profissional bem qualificado, a equipe toda funcionou perfeito, mas pro paciente aquilo ali é importante. Então, a gente tem que ter esse feedback dos pacientes e a gente tem que ver os problemas, né? Você vê, uma avaliação ruim é um problema? É. Mas isso para mim foi super valioso. Então, toda vez que você vê um problema, você tem que pensar, é uma oportunidade de melhoria, é uma oportunidade de crescer, de melhorar o teu serviço. Então, você tem que ter o feedback. O feedback positivo, ele é sempre bom porque a gente fica feliz, né? A pessoa te dá um feedback bom, você fica contente. Mas isso não te agrega, isso não te cresce em nada. Agora, a pessoa fala, olha, eu tive esse problema. Você vai poder correr atrás e tentar melhorar. Então, apesar de dolorido, né? O feedback, ele é extremamente necessário. Assim. Acho que é importante a gente pensar nisso. É muito, muito legal, né? A gente fez esse bate-papo informal, tendo várias experiências aqui e coisas que a gente aprendeu na prática, né? Ou colocou em prática o que a gente aprendeu, mas tem toda uma estrutura, conceitos, métricas, né? Toda uma teoria por trás, e a gente no curso foi bem legal que a gente conseguiu, de uma forma bem detalhada, colocar isso, né? Trazer para a prática e colocar a teoria, as opções, até porque a gente deu alguns exemplos, mas a gente não conseguiu abranger todas as possibilidades, né? Mostrar como cada um pode Muita coisa, fazer né? isso bem estruturado. Né? Então, o curso a gente conseguiu fazer esses módulos de marketing e associar com a parte financeira, né? Porque no final das contas, o que importa é o financeiro. De nada adianta ter um consultório, uma clínica com movimento gigantesco e as contas no vermelho e a gente não conseguir fazer investimentos e manter e aquilo ir caindo com o tempo. Então, a gente aliar isso, né, a prática com a teoria do marketing com o financeiro, é uma coisa muito bacana. A gente tentou trazer isso no curso e o feedback que a gente está tendo também é muito, muito bom, né, Muito legal. do resultado disso. Então, espero que a gente possa ajudar mais pessoas aí. É engraçado porque eu mesma, quando a gente começou a colocar na clínica, eu não achava que tinha tantas coisas para melhorar, assim. E às vezes dá a impressão que você está descobrindo a roda, né? E não, é uma coisa. São pequenas coisas, às vezes bem simples e muitas vezes até óbvias. Que se você tivesse a oportunidade de passar na tua clínica como um paciente, você talvez visse isso. Né? Então é importante a gente tentar fazer esse exercício, né? De se colocar no lugar do paciente, fazer esse passeio todo e ver de que maneira, que coisas você estaria disposto a pagar mais para você ter um melhor atendimento ou diminuir o teu tempo perdido do teu trabalho. Né? Por exemplo, a gente sabe que em grandes capitais, aí São Paulo, Rio, tem alguns hospitais que ganham muito dinheiro cobrando bem caro, por exemplo, para o paciente passar o dia fazendo check-up. O cara chega de manhã, ele faz exame cardiológico, faz não sei o que, ultrassom, faz preparo para coluna, faz a coluna à tarde e vai embora à noite num quarto que parece um hotel 5 estrelas, com um Wi-Fi super bom, com um computador. Então, a pessoa paga muito caro, mas ele vai em um dia, ele mata tudo que ele precisa fazer. Né? Então, você está agregando vários serviços e cobrando bem por isso, mas a pessoa, às vezes, para o paciente é muito mais barato ele pagar isso aí do que ele perder vários dias de trabalho, por exemplo, para ir fazer esses exames de check-up. Então, a gente tem que tentar pensar, né? O que você, como cliente, como paciente, estaria disposto a pagar para que você tivesse o atendimento de melhor qualidade ou mais ágil,
ou pudesse, em um mesmo dia, matar várias coisas. E tentar colocar isso na rotina, né? E se adaptar rápido. Exatamente, né? É, vai sobreviver quem se tem capacidade de se adaptar melhor, né? Não necessariamente quem faz mais. É verdade. Gente, olha só, já deu um tempão de live. Se deixar, a gente vai longe, né? A gente vai até conversando, porque assunto tem bastante. Então, assim, eu queria agradecer o Zui aí pelo tempo. O Zui é um cara que é realmente inspirador de conversar. O cara tem muito conhecimento. A gente acabou que nem falou muito sobre marketing especificamente. Acho que vai ter que fazer outra live só para falar sobre isso. Que o Zui é o cara do marketing. Até não sei se ia abrir uma empresa de consultoria e tal disso. Não sei se chegou a fazer, mas quem tiver interesse, acho que vale a pena conversar com ele sobre isso. E sente, né, assim como a gente, a dor na pele, né? Tem a sua própria clínica e também está pedalando aí com a pandemia. Todo mundo teve que se reinventar, se adaptar, né? Mudar totalmente as nossas rotinas, os nossos fluxos, para que a gente conseguisse realmente sobreviver. Então, um cara que tem muita experiência e é inspirador aí para todo mundo. E convidar vocês para quarta-feira assistir a live que vai ser com o Paulo Pinto. O Paulo é um cara que ele é um Lean Expert, né? O Lean é uma metodologia de gestão que foi começada na Toyota e depois foi aplicada para várias outras áreas, e hoje a gente tem Lean em tudo. E basicamente a ideia do Lean é você ter zero desperdício e otimizar todos os recursos que você tiver. Então, o Paulo vai contar para a gente de que maneira que a gente pode aplicar o Lean na nossa rotina, nas clínicas, para fazer realmente a gente parar de ter desperdício, porque a gente sabe que na saúde tem muito desperdício de tudo, tanto de papel, burocracia, tempo, deslocamento, recurso financeiro mesmo. E na sexta-feira a gente vai ter a live com a Patrícia, que é uma advogada especialista em direito médico, sempre para preventivo, né, pro profissional. Então, em tempos de LGPD e mídias digitais, onde tudo você tem que ter autorização das pessoas, né? Acho que tem muita coisa para a gente discutir aí nesses próximos dias. Então, se puderem, acompanhem, sigam aí os nossos perfis, a gente vai postando sempre notícias, informações sobre essas coisas. E quem quiser mandar dúvidas, perguntas, enfim, o que precisar, a gente está à disposição, né, Zui? Com certeza, foi muito legal, é uma oportunidade ótima. Agradeço muito o convite, parabéns pelo trabalho e inspiradora é a Carol Sade. Obrigada. Eu acho que a gente, mentes inquietas acabam se atraindo. Então, foi uma grande alegria quando eu conheci o Zui já faz um tempo e a gente começa a conversar. Nossa, não sou só eu que sou doida. Também tem mais gente que gosta de empreender e tal. Eu acho que a gente pode aprender muito com essas experiências de empreendedorismo, tanto na medicina quanto em outros negócios. Mas isso é um papo para um outro dia. Tá bom? Obrigada, gente. A gente vai deixar salva essa live aqui no Instagram. Quem quiser depois compartilhar, divulgar para os amigos, a gente agradece. Obrigado, boa noite. Beijo.